palavra diz assim, no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 13, no versículo 9. Porque assim lhe ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não voltarás pelo caminho por onde fostes. Esse profeta que recebeu do Senhor uma determinação, que recebeu de Deus uma direção que ele não deveria voltar pelo caminho por onde ele tinha ido até a cidade, até o local chamado Betel. Esse profeta viveu durante o reinado do rei Jeroboão, e ele foi enviado ali até aquele lugar para levar um juízo da parte do Senhor, porque o rei tinha feito aquilo que era mal aos olhos de Deus, e por medo de o povo o abandonar, de o povo não legitimizar ali o seu reinado, ele procurou agradar ao povo, levando-os a festas idólatras, fazendo aquilo que era a vontade do povo e os conduzindo a um caminho de heresia, um caminho de apostasia, de abandono até mesmo do Senhor. No versículo 28 e no versículo 23 fica bem claro isso, no versículo 28 e 33. E quando nós entendemos esse texto e a importância daquilo que o Senhor falou, que parece algo tão simples, o Senhor diz para ele, e a determinação foi muito clara: não voltarás pelo caminho por onde foste. Havia uma ordem e ela deveria ser cumprida. Havia a necessidade de uma obediência. Aquilo que foi dado pelo Senhor, que foi determinado por Ele, para que ele pudesse, aquele profeta pudesse ser preservado de qualquer olhar, de qualquer intento do inimigo contra ele. E a ordem do Senhor foi essa: não voltarás pelo caminho por onde fostes. Não voltarás. O Senhor está falando de um caminho velho. O Senhor está falando de coisas velhas. É voltar ao passado. É um caminho conhecido. E um caminho conhecido normalmente é um caminho mais fácil, porque já trilhamos, porque sabemos onde devemos andar mais rápido ou andar mais devagar, sabemos onde virar, onde se desviar e onde não se desviar. Um caminho conhecido é um caminho fácil. Podemos, através do nosso conhecimento, por conhecer o caminho, por ter trilhado, podemos agir segundo a nossa lógica, segundo os nossos costumes, segundo a nossa razão. Deus não queria que o profeta, voltasse por esse caminho. E tem alguém nessa noite que Deus manda dizer: não voltarás pelo caminho por onde fostes. Há uma ordem de Deus para você. O rei de Israel tentou persuadir ali, tentou até mesmo convencer o profeta a voltar, a sair da determinação do Senhor, mesmo sendo o rei de Israel. O profeta, ele obedeceu e ele seguiu por aquele caminho que o Senhor tinha determinado. Ele fez aquilo que o Senhor tinha falado: não voltarás. A palavra fala no versículo 10: e foi-se por outro caminho. O texto diz assim: assim foi por um outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Foi por um outro caminho, um caminho novo, um caminho onde ele foi escondido, preservado. O caminho que o Senhor nos revela é um caminho onde estamos guardados, um caminho de luz, um caminho de dependência, porque um caminho novo, um caminho desconhecido é um caminho de dependência, onde dependeremos sempre do falar de Deus, de ouvir a voz dele e o direcionamento dele. Enquanto esse profeta ouviu a voz do Senhor e obedeceu, a sua vida foi preservada. A sua missão foi íntegra diante de Deus. E eu quero me ater a isso. Eu não quero entrar no contexto, e se a gente for ler todo o contexto, a gente vai entender que em algum momento esse profeta, ele abandona a obediência. Mas enquanto ele obedeceu, enquanto ele ali se guiou por aquilo que o Senhor disse para ele, nenhum mal lhe sobreveio. Não voltarás pelo caminho por onde foste. Você trilhou um caminho, uma jornada até o presente momento. Mas chegou o tempo, chegou a hora de uma ruptura, e isso é necessário. Existe um momento na nossa vida que é um momento de ruptura. Ruptura com o passado. E é difícil romper com o passado.
E é difícil abandonar costumes. E é difícil abandonar aquele cantinho da dor, onde às vezes e muitas vezes nos acomodamos. Porque quando está doendo é assim, né? Existe uma posição que a gente fica ali na cama virando para um lado, virando para o outro, e aí chega uma posição em que dói menos. Não é que para de doer, que dói menos. E a gente não quer sair daquela posição com medo de voltar àquela dinâmica de muita dor, com medo de voltar àquela posição onde doía muito mais. Só que Deus quer te tirar desse lugar. Deus quer te tirar desse caminho. Não voltarás pelo caminho por onde fostes. Deus quer te levar a um caminho de dependência, um caminho que Ele te revelará os passos, e cada passo será dependendo da voz dEle. E que bom que você não conhece, e que bom que você não sabe, e que bom que você não vê, e que bom que você não consegue idealizar, porque assim você vai depender, ainda que forçado, dependerá tão somente daquilo que é a direção de Deus para a sua vida. E foi-se por um outro caminho, aqui diz o texto. Havia um outro caminho, e esse outro caminho era o caminho de Deus para ele. É hora de esquecer. Esquece o passado. Olha, quando Jesus ele se encontra com aquele homem que estava ali naquele tanque há 38 anos, aquele homem só soube reclamar e falar do passado. Não, porque olha, ninguém me leva, ninguém me coloca lá quando a água agita, não tem ninguém. Jesus fala, tu queres ser curado? Esquece o passado, esquece isso, esquece o que fizeram, o que não fizeram, isso não importa. Não tem nada para você aqui nesse tanque. Queres ser curado? Queres ficar são? Minha irmã, meu irmão, é hora de romper com o passado. É hora de parar de reclamar, de murmurar, de autocomiseração, de pena de si mesmo. Rompe com isso. Não voltarás pelo caminho por onde fostes. Você chegou a Betel. E agora você tem que sair dessa posição por um outro caminho. Um novo caminho. Deus não deixou você desamparada em momento algum da sua jornada. Não volte por aquele caminho. Mas eu sei, ali eu sei o que eu faço, eu sei como agir, eu sei... Não importa. Não importa. Você não vai vencer essa batalha pelo teu conhecimento, pela tua razão, por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Senão não seria graça. Não existe mérito na graça de Deus. Se Deus fosse um meritocrata, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Graça é graça. Não existe meia graça. É totalmente a graça de Deus. Se você quer alcançar o milagre, aprenda a depender da graça de Deus. Não são as tuas obras. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Se a salvação é pela graça, tudo que vem, que é além da salvação, as demais coisas, elas também são pela graça. Se o maior dom de Deus para o homem é graça, o que dirá as demais coisas? Não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, não foi o que você fez. Não, é graça. Deus jamais lança vinho novo sobre odre velho. Deus não vai trazer o novo enquanto o velho não sair. Tem muita coisa velha que Deus está tirando do seu coração. Tem muita coisa velha que Deus quer tirar da sua mente. Tem muita coisa velha que Deus quer tirar das nossas vidas para nos levar por um outro caminho. E foi-se por um outro caminho. Esse é o caminho que o Senhor quer que você trilhe a partir de agora. Que Deus te abençoe, meu irmão.